amigos, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. O Flamengo, na manhã deste domingo, firmou o pé na guerra pela questão dos direitos de transmissão e, mais uma vez, reitera o seu compromisso com a saúde financeira do próprio Flamengo, tá? No que diz respeito ao acordo com a Libra, o Flamengo tem a prerrogativa de, por ser integrante da Libra, numa assembleia ser contra, essa assembleia foi realizada foi em maio, deste ano, e o Flamengo, nesta reunião, se posicionou, assim como Volta Redonda, contra a questão que estava sendo feita no que diz respeito ao pagamento dos 30% referentes ao pay-per-view, o que acaba resultando numa audiência. E o Flamengo acha que, por direito e com razão até, deva ganhar mais, por ser o clube que mais atrai assinantes, por ter a maior torcida, por ser o clube mais relevante e tal. E aí o Flamengo entrou com uma ação na justiça e conseguiu o bloqueio, ou seja, o depósito em juízo de uma grana que seria repassada a todos. Vamos lá, como é que funciona a questão, para você entender, para a gente ficar na mesma página, como é que funciona a questão dos direitos de transmissão? São 3 cotas, totalizando 100%. 40% para todo mundo, tá? A mesma coisa, mesma grana. 30% de acordo com a classificação na edição do Campeonato Brasileiro. Outros 30% referentes à audiência. E aí é que o negócio pega. Nessa fatia de 30%, o Flamengo acredita que está sendo lesado com razão nessa história, porque não pode ter um decréscimo da receita com o pagamento da sua cota por audiência de 100 milhões de reais, um decréscimo de 37% num contrato esdrúxulo. Então o Flamengo se posiciona e fala, não. E aí, por que é tão importante esse dinheiro? Vamos lá. A gente fez um vídeo aqui, baseado na matéria publicada, reportagem do ótimo Rodrigo Matos, em que ele aponta para a questão do estádio, por exemplo, que a ideia do Flamengo é economizar para ter 1,5 bilhão de reais em 2036 para construir o seu estádio, tá? Então vamos lá, uma conta aqui de padaria, tá? 1 bilhão dividido por 10 dá 1,5 milhão dividido por 10 dá 150 milhões, tá? O que acontece aí? Se o Flamengo tem um decréscimo de 100 milhões, fica difícil economizar. Então o Flamengo vai atrás do que é dele no que diz respeito à boa governança financeira, que é a pedra fundamental para o desempenho esportivo, tá? Então isso é muito importante. Esse é um esclarecimento que tem de ser feito. E aí, vários clubes neste sábado se posicionaram publicamente contra o Flamengo, no que chamam de atuação predatória, aquela coisa toda. Ninguém quer perder o seu. O Flamengo alega, por outro lado, que não. Como o Flamengo recorre à justiça e ganhou na justiça uma ação ajuizada no que diz respeito a essa fatia de 30%, o Flamengo fala, não estamos asfixiando ninguém financeiramente, porque os outros 70% estão caindo direitinho para os outros clubes. Tá? E se o clube determinado, por exemplo, São Paulo, que tem vários problemas financeiros, não consegue equalizar suas contas, não é por causa disso. É por causa da sua má administração ou das suas más administrações ao longo dos anos. Então, não adianta vir agora falar, o Flamengo, tal, não sei o quê, até porque foi o São Paulo que passou a perna no Flamengo, com a questão da Taça das Bolinhas. É sempre bom lembrar isso, porque voltemos a 1987 para contextualizar a situação e para mostrar para você que sempre houve trairagem. Todo mundo sempre pensou no seu. Não tem bonzinho nessa história. O Flamengo está pensando no dele, no que é melhor para ele, o Flamengo. E é o que o BAP tem que fazer, o melhor para o clube que ele preside, no caso, o Flamengo. Tá certo? Então, o que aconteceu ali? A CBF não tinha como organizar um campeonato brasileiro, não tinha dinheiro para isso.
né? E aí os clubes acabam fundando uma liga 5 anos antes da Premier League, que era o Clube dos 13. São 13 clubes, né? Os 4 grandes do Rio, de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 de Porto Alegre e o Bahia, né? E aí convidam para o Campeonato Brasileiro outros 3 clubes, o Coritiba, o Goiás e o Santa Cruz, né? E é feito o Campeonato Brasileiro com 16 clubes. E aí, imediatamente, o Clube dos 13 consegue 3 cotas de patrocínio muito importantes naquela época. Coca-Cola, Varig e Rede Globo. Tá? Cada uma depositando $1 milhão. Gente, são outros tempos, tá? E aí organiza o melhor campeonato da história do futebol brasileiro. Da história. O Flamengo foi campeão brasileiro em 87. E aí tem a traição do Eurico Miranda, que assina um acordo que não deveria nem ser reconhecido, porque a CBF não tinha autonomia para gerir o Campeonato Brasileiro. Aí a CBF gostou do negócio, organizou o módulo amarelo, né? Como era conhecida a segunda divisão. Tá? E aí o Eurico Miranda trai o Flamengo. E o São Paulo, curiosamente, ou nem tão curiosamente assim, era por meio do seu então presidente Carlos Miguel Aidar, que voltou ao São Paulo depois e foi afastado. O Carlos Miguel Aidar presidia o Clube dos 13. Ou seja, São Paulo era o maior interessado, em tese, para que aquele negócio desse certo. No caso, a Liga. E houve trairagem, num primeiro momento, do Vasco, por meio do Eurico Miranda, que não era presidente do Vasco da Gama, e depois pelo São Paulo. São Paulo falou, não, São Paulo quando conquista seu 5º título brasileiro, em 2007, falou assim, não, eu sou o primeiro pentacampeão da história do futebol brasileiro. Não era. Né? E pega para si a taça, né, que o time que a conquistasse pela primeira vez 5 vezes seria o campeão, o dono, em definitivo, né, daquele troféu, que era a Taça das Bolinhas, assim conhecido, né, para quem não conhece, era o troféu entregue ao campeão brasileiro. E o São Paulo passou a perna no Flamengo. Né? Foi a trairagem. E aí, depois o Flamengo foi ganhando seus títulos, tal, aquela coisa toda, e o Flamengo, com razão, reivindica para si como legítimo dono da Taça das Bolinhas, porque o Flamengo foi o primeiro pentacampeão da história do futebol brasileiro, né? Sem aquele negócio, aquela canetada ridícula, revisionismo, feito depois pela CBF, no momento em que o Ricardo Teixeira estava em apuros, ele precisava fazer uma média com os clubes, e aí numa canetada ele reconhece campeões da Taça Brasil, do Robertão, como campeões brasileiros.